para poder resolver esse problema que eu mostrei para você no final da aula passada, você pode pensar e fazer o seguinte: bom, eu posso vir aqui e já colocar direto dentro desse método. Eu venho e coloco, sei lá, list vai ser field o que mais? O que eu estou passando? Field, não, aqui vai ser o table e aqui vai ser o field, porque quando eu coloco posts.id, esse aqui vai ser o table e esse aqui vai ser o field, esse aqui vai ser a tabela, esse aqui vai ser o campo da minha tabela. Vai ser igual explode. Eu vou explodir o quê? Eu vou explodir o ponto. Eu vou explodir da onde? Eu vou explodir do field. Field não, do args1. Args1 não, args0. Você pode pensar em trabalhar dessa maneira. Mas daí pensa comigo o seguinte: e se em algum outro método você precisar fazer a mesma coisa? Como por exemplo na busca. Se na busca eu vier colocar, se eu quiser buscar, sei lá, no administrador. Se eu colocar, administrador name, administrador.name, porque você sabe que existe esse campo name tanto para o administrador como para a categoria. Como que vai fazer? Então, eu vou ter que criar Posso pensar em criar um método separado, mas eu não vou chegar nesse extremo. Por quê? Porque o que eu preciso aqui é somente de uma função. E se eu preciso somente de uma função, eu vou trabalhar aqui dentro do helpers. E aqui dentro do helpers eu vou criar uma função, vai ser filter, eu vou filtrar. Mas não vai ser uma function, vai ser uma function. Filter, underline, field with point. Eu vou filtrar o campo com um ponto. Vai ser claro, você coloca o nome que você quiser aqui. Daí eu vou fazer uma verificação. Se str, isso aqui eu verifico se existe uma string dentro da minha string. Agora aqui eu vou colocar se existe dentro do field, se existe o ponto. Se existir, e aqui eu tenho que passar o field, né? O campo que eu quero verificar. Se existir o ponto, daí eu vou fazer a mesma coisa que eu mostrei para você. Eu vou colocar o list, o table e o field vai ser igual explode. Eu vou explodir o ponto do field. E logo aqui embaixo, eu só vou colocar return field. Mas caso não existir o ponto no campo field, aqui embaixo eu retorno somente o campo. Simples. Eu acho que eu tenho algum probleminha aqui no meu código. Não tenho não. Como é que eu sei que tem algum problema no meu código? Porque eu instalei o PHP CS Fixer aqui dentro do meu Sublime Text e quando eu salvo meu arquivo e tem algum tipo de erro dentro do meu arquivo, ele não identa automaticamente. Pode perceber que aqui eu estou dando um Command S para salvar e na hora que eu salvo, automaticamente ele indenta. E quando tem um erro, ele não indenta. Então eu já fico esperto nessas pequenas coisas. Aqui eu vou voltar com o que estava. Eu vou comentar isso, eu vou comentar isso daqui, e eu vou comentar isso aqui. Eu vou vir aqui dentro do where, e vou fazer o seguinte. Eu vou chamar o filter with, quer dizer, filter with não, é só copiar aqui, filter field. E eu vou passar aqui o campo que eu quero verificar. Qual campo que eu quero verificar? Nesse caso aqui, eu quero verificar o args no índice 0. Então eu venho e coloco aqui args no índice 0. Por que é o args no índice 0? Porque aqui, nesse caso, o where, estou esperando 3 parâmetros. Esse é o 0, esse é o 1 e esse é o 2. Voltar aqui dentro. E nesse filter, eu vou colocar o seguinte, filtered fields. Vou colocar um dynexamp ou colocar um JSON mesmo. No filtered fields. Vamos ver o que vai acontecer. Voltar. Aqui eu vou atualizar. Variável indefinida. É args. Aqui. Agora apareceu somente o ID, tá vendo? Pegou somente o ID. Então agora aqui eu vou continuar com o args 0, operador. E aqui eu vou colocar o que? Filtered fields. Eu vou tirar esse JSON daqui, eu vou colocar ele aqui embaixo e vou colocar
JSON thisSQL. thisSQL. Agora eu vou ver como que ele está formando o SQL. Select todos, tal. O que me interessa é aqui no final. Inner join, tá aqui o where posts.id maior que id. Interessante, tá funcionando. Mas agora eu tenho que dar um jeito de alterar aqui também dentro do binds. Porque no binds estou passando o índice 0. No binds estou passando, é como se eu estivesse colocando aqui this binds vai ser posts.id igual aqui o bind. Qual que é o bind? Essa verificação aqui. Essa verificação, o que vai retornar? Provavelmente ele vai retornar aqui. Deixa eu ver o índice aqui. Ele vai retornar o que eu coloquei aqui. Peraí. Se existir o índice 2, ele vai retornar o índice 1. Mas só que aqui está errado. Porque se existir o índice 2 qual que é? O índice 2 é esse daqui. Se existir, eu vou retornar ele. Se não, eu vou retornar o índice 1. Qual que é o índice 1? No caso aqui é 0, 1. E vai retornar o sinal aqui de maior. Então isso aqui eu tenho que arrumar esse bind aqui. Mas esse bind eu vou trabalhar com esse filtered. Espera aí, filtered. Ctrl+C, Ctrl+V. Agora aqui, nesse binds, o que eu vou colocar dentro desse binds? Ou melhor, o que eu vou colocar aqui no índice? Vai ser o filtered, field. Agora é como se eu tivesse colocando, deixa eu dar um Ctrl+Z aqui. O binds é agora como se eu estivesse colocando aqui o id. No caso é os dois pontos id, mas vou deixar id. Igual aqui esse bind. Esse bind eu quero entender o que ele está retornando aqui nesse bind. Deixa eu só comentar isso, vamos ver o que ele está retornando. Ele está retornando a data. Ah, tá certo. Isso aqui tá certo. É que esse bind, ele vai aqui, esse bind, tá certo. É que eu estava fazendo confusão com o valor que iria aqui. Esse valor que vai aqui é o quê? É o filtered fields. É filtered fields. Ctrl+C, Ctrl+V e aqui Ctrl+V. Agora sim, ele está funcionando. Agora sim ele tem que funcionar. Voltar aqui, eu vou voltar com a busca, eu posso voltar. E aqui vai ser id, quer dizer, id não, a busca vai ser o title e o post. Where, posts id, tá certo, order by, o limite e o get. Vamos fazer um teste, vamos ver se está funcionando. Atualizar e ele está funcionando, tá vendo? Beleza. Agora aqui, dentro do meu where, eu vou colocar o agendamento. Ah tá, e o post aqui, me desculpe. O post, para você ver que realmente está funcionando, eu vou colocar se o post ele for maior, posts id, se ele for maior do que 1. É para retornar somente 2 posts. E não está funcionando. Por que é para retornar somente 2 posts? Porque aqui eu tenho 2 posts com id maior. Ah não, me desculpe, tá certo, maior do que 2. É porque eu cadastrei outros posts e o post com índice 1, ele não existe mais aqui. Agora sim, atualizar novamente e tá funcionando certinho. Vou voltar com o agendamento aqui. Vai só voltar, dar um Ctrl+Z aqui com o agendamento. Certinho, agora sim, salvar, atualizar. Então é assim que você arruma esse problema. Em qualquer outro método agora que eu precisar trabalhar com um ponto alguma coisa, é só trabalhar com aquela função. Então é isso, valeu, um abração e até mais.